Hoje, professor Basotti, mais uma vez aqui nos reunimos, para juntos podemos estudar e compartilhar mais esse estudo sobre o sentimento de culpa. Hoje, a gente está falando assim da culpa boa, culpa má, então está meio mesclado, mas o que queremos deixar claro assim que precisamos entender essa questão do sentimento, de culpa. Embora a gente não vai entrar, nessas questões, mas a gente tem, por exemplo, a culpa existencial, culpa neurótica, culpa essencial, né? Mas o que a gente está procurando trazer aqui, professor, é de uma maneira mais simples, dentro do contexto bíblico, para que o irmão, a irmã, a pessoa que está nos assistindo, possa ter uma compreensão de que existe uma solução de Deus para esta questão da culpa, né? Isso. No domingo passado, nós iniciamos esse tema e nós focamos a questão da culpa mais quando a culpa é sua. Quer dizer, eu sou o culpado, digamos assim. Isso, aham. Agora, hoje vai ficar mais fácil, aparentemente mais É. fácil. Hoje nós vamos focar mais naquela situação onde o outro é o culpado, né? Aham. Então, aparentemente é mais fácil quando o outro é o culpado. Quer dizer, quando nós somos o culpado, nos traz muito sofrimento, mas no domingo passado nós aprendemos que quando esse sofrimento se converte em uma mudança de vida, num toque de Deus no seu coração, Uhum. você tem essa possibilidade de começar uma vida nova, né? Até, pastor, aproveitando, eu já tive essa experiência. Às vezes você vem para a igreja, né? Uhum. Fala, eu vou lá, mas eu estou 10, né? Assim, acho que eu nem... Acho que eu já alcancei a perfeição, porque eu nem precisaria ir na igreja, mas eu vou hoje lá, né? Sim. Aí você chega e quando você ouve aquela pregação, você percebe que você não está com nada. Fala, gente do céu, eu preciso dar uma arrumada na casa, né? E aí alguns pontos, você vai perceber que você está fazendo coisa errada e que você é culpado. Então, eu digo, essa é uma coisa, quer dizer, de repente, quer dizer, você estava numa ilusão que estava tudo bem, mas Deus mostra, olha, aí tem essa área que você tem que arrumar, Precisa essa corrigir, área tem que né? melhorar, né? Então, essa é a importância da que a gente fala da culpa boa, professor? Nesse sentido, né? Como a gente falou, no estudo passado aí sobre estresse, que a gente precisa ter um pouco de estresse, para Isso. poder agir ou reagir diante de certas circunstâncias, enfim, né? Essa culpa boa é assim, no sentido aqui, essa descrição que o senhor fala, Então, é um sentimento de culpa, que vai nos ajudar a quê? A identificar que algo não está correto. E aí, então, a gente vai procurar corrigir aquilo ali, né? Então, muitas vezes, a gente não percebendo isso, a gente vai permanecer no erro. Vai permanecer no erro. Bom, então hoje, focando mais, né, a gente podia até dar um título assim, hoje a culpa é do outro, né? Aham. Isso é natural. Na semana passada nós falávamos assim, que é natural. Quando a culpa é sua, é natural você querer dividir a culpa, transferir a culpa para outro, Certo. negar a culpa, né? Quando a culpa é do outro, né, e você ainda não sabe quem é o culpado, isso é natural. Né? Sim. Você querer saber quem é o culpado. Se alguma coisa deu errado e não foi você. Então vamos Quem falar. foi? Aí você se sente seguro de já querer procurar. Né? Uhum. Então eu selecionei um texto da Bíblia aqui que reflete bem este nosso sentimento. Aliás, esse texto ele já foi visto aqui quando nós vimos o tema depressão. Né? Quando fomos falar do tema depressão, nós usamos essa passagem, está em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou pegar só um trechozinho aqui. Bom, eu vou contar aqui primeiro, o contexto dessa passagem, 2 Reis, capítulo 6. A Síria estava em guerra com Israel. Aliás, essas coisas, passado 2000 anos, o problema continua. Né? Uhum. E aí o rei da Síria percebe que todas as manobras, todas as estratégias de guerra que ele traçava, o exército de Israel ficava sabendo, né? Uhum. E isso atrapalhava, eles estavam em desvantagem. Né? Então, o rei chegou a uma conclusão lógica, né? Tem alguém aqui entre nós que está nos traindo e passando as informações. Aí ele faz uma reunião com as suas lideranças, os seus generais, né? E ele diz assim, então, lendo o texto agora aqui, 2 Reis, capítulo 6. Então, o rei da Síria chamou os seus servos e eles disse, quem dos nossos é pelo rei de Israel? É aquela questão, quem é o culpado aqui? Né? Ou seja, esse é um sentimento que ele tem que é muito natural, é encontrar quem que é o responsável. Né? Aí continua assim, e disse um dos servos, o profeta Eliseu faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas. Né? Então aqui é revelado que é o culpado deles estarem perdendo a guerra. Né? E aqui nós sabemos qual é a sequência lógica, o rei manda lá o exército dele, né? Buscar Eliseu, e nós já sabemos, né, isso não vai acontecer, mas nós sabemos qual é a intenção do rei, prender Eliseu
e mataram Eliseu. E entre esse prender e matar, possivelmente aí torturaram um pouquinho antes de matar. Né? Então, ou seja, essa atitude do rei da Síria é uma atitude que é nossa também, no sentido de que, se há um culpado, vamos atrás desse culpado. Principalmente quando a localização do culpado resolve o problema, que é o que acontece aqui. Né? Então, vamos atrás do culpado. E então, nesse caso, nós sabemos que há um outro desfecho, porque Deus está, né, protegendo Eliseu, e o rei da Síria não vai chegar a lugar nenhum. Mas, então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, quando você tem alguém que é um culpado, que não é você, o seu sentimento é de procurar o culpado. Né? E aí, então, né, pastor, eu selecionei aqui uma outra passagem agora, que mostra o que fazer quando o culpado ele é encontrado. Sob o ponto de vista do rei da Síria, que não era cristão, é pegar o cara, prender e matar. Mas nós, como cristãos, né, encontramos o culpado, o que nós devemos fazer? Né? Aí aqui começa a nossa parte difícil. Querer procurar o culpado, achar o culpado. Tudo isso é fácil. Agora, quando chega o que fazer com ele, na verdade, nós já estamos aqui com a pedra na mão para jogar, pastor. Né? Sim, então, não vou jogar o celular aqui, cara, mas a pedra a gente joga. Né? Então, aqui nós temos algumas passagens que mostram situações em que o culpado foi localizado, né? Mas agora quem está aqui encarando o culpado é alguém que tem uma ligação forte com Deus. E o primeiro exemplo que eu peguei aqui é o exemplo de José. Né? Certo. Bom, todo mundo sabe, todos sabem, conhecem a história na Bíblia, que José, eles eram 12 irmãos. Né? Tinha um irmão mais novo, o Benjamim, né? Mas os seus irmãos mais velhos, os 10 mais velhos, né? Eles vão prender o irmão. Né? A princípio queria matá-lo, mas depois resolve vendê-lo como escravo para o Egito. Então eles fizeram uma coisa muito cruel, vender o irmão de escravo. Né? E aí nós sabemos a história. José se torna o vice-rei do Egito. Né? Ele passa a ser praticamente a pessoa mais poderosa do Egito. Era um momento em que só o Egito tinha alimentos. E aí os irmãos vêm desesperados atrás de comida. Né? E José vai conduzi-los a uma situação, né, em que ele irá se revelar para os irmãos. Né? Certo. Se a gente for aqui aplicar aquela justiça que nós conhecemos, a justiça dos homens, talvez ele não precisasse matar os irmãos, mas para dar uma equidade, agora vocês serão escravos aqui no Egito, né, como eu fui. Pelo menos eu fiquei 10 anos escravo, vou ficar 10 anos escravo aqui também. Né? Mas não é isso que acontece. Eu vou ler aqui, está em Gênesis capítulo 45, nos versos de 1 a 5. Né? Vou ler aqui. Diz assim: Então José clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz em choro. Imagina que os irmãos falaram: o que esse cara está chorando aqui? Eles não tinham ideia que ainda que era irmão deles. Né? E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados. Aqui na minha Bíblia está pasmados, ou seja, né? E agora? E agora, né? E agora? Né? Aí continua assim, né? E disse José a seus irmãos: Peço-vos chegais a mim. E chegaram então, e disse a ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Certo. Eu vejo em José aqui uma figura de Cristo, pastor. Né? Depois de tudo o que fizeram, Jesus na cruz, né, diz: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então aqui a gente vê esse Espírito de Jesus na figura de José. Né? Não com a mesma grandeza de Jesus, mas mesmo assim, né, mostrando aqui a importância de perdoar. Né? E entender os planos de Deus. Olha, o que eles fizeram estava errado, mas estava nos planos de Deus e foi para o bem da minha pessoa, da minha família e da minha nação, né, pastor? Com certeza, né, professor? Então, algumas coisas a gente precisa, no caso, analisar assim, no sentido assim, a gente pode fazer a afirmação de que houve o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, de perdoar, em Estevão também, tal. Mas não espiritualizando demais, talvez assim, professor, no sentido assim de que é possível que isso também aconteça conosco a partir do momento que nós permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Né? Porque, de repente, a gente pode dizer: não, mas é porque era José, é porque era Estevão ou o próprio Jesus. Né? Mas até Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, né? A humanidade. Então, dentro da nossa humanidade,
nós também podemos agir de uma maneira diferente. Então, eu quero só fazer assim uma distinção entre duas coisas, né? Então, a primeira coisa, assim, que é a questão do instinto, né? Então, no primeiro momento, o instinto nosso, humano, talvez seria aquilo, né, que a gente comentou. Quando José viu que eram os irmãos, falou assim, agora eu vou me vingar. Agora é minha vez. Agora, esse é um instinto, É um instinto, né? mano. Não, agora eu vou, agora ele vai ver, né? Eu falei que a barriga não dói uma vez só, né? Sabe aquelas histórias, tudo, né? Então, mas José não agiu pelo seu instinto, que é uma coisa mais animalesca, né? Visceral e tal. Ele agiu com intuição. A intuição nos leva a refletir, nos leva a pensar. Tanto é que ele fala assim, vocês não são os culpados. Eu não estou culpando, nem vocês se culpem, né? E ele também não culpa Deus, mas ele vê em tudo aquilo que ele passou, né, as mãos de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Né? Porque uma das coisas que, muitas vezes, quando nós estamos agindo por instinto, professor, e não por intuição, e José está indo por intuição, ou seja, ele está refletindo, ele está pensando, é aquele velho ditado lá, conte até 10, conte até 15, sei lá, conte o quanto você quiser, mas conte, ou seja, não seja precipitado. José conseguiu ver a ação de Deus mesmo nos momentos difíceis da vida. É coisa que muitas vezes nós não conseguimos enxergar nesses dias. Tá? Então, por isso, ele fala para os irmãos, eu não vou culpar vocês, embora vocês sejam culpados. Né? Então, aquela culpa depois levou os irmãos a refletirem e tal, e enfim, depois eles tinham que se acertar também com o pai. Mas a ideia é assim, José foi um homem que agiu inspirado por Deus para ter essa intuição, né, de agir não fisiologicamente, não animalescamente, mas com a razão, né, percebendo a ação de Deus em tudo isso. Né? É interessante, pastor, que os irmãos de José, na verdade, eles ficaram assim, pasmados com o que tinha acontecido. Ele virou vice-rei, estava escravo. O que acontece? Na verdade, nós sabemos que o pai de José, ele vem, né, vão buscar o pai dele, e vem todo mundo morar no Egito. E aí, quando morre o Jacó, aí os irmãos falam, e agora ele vai acertar a conta. Ele, na verdade, fez tudo aquilo, né, porque é por amor ao pai, não quer dar o desgosto ao pai. Mas agora que o nosso pai morreu, ele vai acertar. Então, a gente vê na Bíblia assim que, na verdade, os irmãos aceitaram a proposta de José, e foi mais assim, na razão, falando, não, bom, por enquanto o pai estiver vivo, ele não vai fazer nada com a gente. Né? Mas eles também, dá a entender, lendo os textos posteriores, que eles também não acreditaram no perdão. Eles acreditaram que não, ele vai se vingar. Ele vai só adiar, esperar o pai, o velhinho morrer para acertar com a gente. Né? Mas, enfim, eu acho que em José, nós temos aqui, então, a primeira, quer dizer, é algo que é difícil de fazer. Quando a culpa é do outro, é mais fácil a gente trabalhar com ela, né? Aparentemente, porque aí a primeira barreira. O que Deus quer em relação a essa situação? Né? E se Deus quer que nós perdoamos? Então, aí você tem esse desafio. Então, qualquer situação, por maior que seja a culpa do outro, principalmente em algo que fez em relação a você, antes de tomar qualquer atitude, né, veja qual é o plano de Deus. Porque, na verdade, aqui houve coisas erradas, mas Deus vai trabalhando, Deus vai escrevendo uma história, né, pastor? E eu vejo que muitas vezes isso acontece. Você ficou magoado com a pessoa, né? Vamos imaginar o seguinte, o cara fala assim, olha, eu tinha uma mágoa do fulano porque ele tomou a minha namorada lá, né? Eu era apaixonado pela moça. Aí ele olha agora, né? O cara ficou com a moça, fala, gente do céu, né? Ainda bem que ele... Foi o livramento de Deus. Foi o livramento de Deus, né? Então, eu vejo assim, é preciso muitas vezes, né? Quer dizer, com o passar do tempo, né, falar, Deus, por que você deixou o cara fazer isso comigo, né? E aí, após, é o que aconteceu com José. Eu vejo que José aqui, quando ele faz um balanço, né, de tudo, porque ele poderia falar assim, inclusive ele poderia humilhar os irmãos dele, falar, lembra aquele sonho que eu tinha, que vocês não gostavam, né? Que eu falava assim, que vocês iriam, né, se curvar diante de mim? Não, agora vocês vão aqui ter que, né, rastejar aqui, né? Então, quer dizer, há um cumprimento, mas José não está preocupado que cumpriu o sonho. Olha, gente, você viu, né? Eu estava certo, vocês estavam errados. Né? Então, quer dizer, há um espírito de reconciliação. Então, é Deus que está trabalhando. Então, eu vejo que muitas vezes
Nós temos que fazer um balanço daquilo que foi feito de errado, né? Aham. Pela outra pessoa. E muitas vezes aquilo estava nos planos de Deus, né? Aquela pedra, aquele espinho que foi colocado, ele acabou ajudando você. Sim, Então sim. Deus, é como está na palavra, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, né? Que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, né? Sim. Então, é isso que aconteceu com José. Ele estava nos planos de Deus. Certo. E é interessante assim, né, professor? Porque assim, nós falamos, né, sobre você lidar com o seu próprio sentimento de culpa, né? Então, quando a culpa é minha, tal. Então, José trabalhou também os seus sentimentos de culpa, nós podemos dizer assim. Porque numa análise assim, nós podemos dizer assim que, quem sabe, José poderia também se culpar no sentido assim, olha, se eu não tivesse contado os sonhos, se eu não tivesse falado assim, se eu não tivesse feito assim e tal, tal. Então, hoje, quem sabe eu estou aqui, é culpa minha mesmo, né? Infelizmente, isso acontece, né? Hoje, muitas vezes, há uma certa violência, né? Ou contra a mulher, contra a criança e tal. E, muitas vezes, aquele que é a vítima acaba se sentindo como culpado, né? Por que que eu fiz isso? Ou por que eu estava em tal lugar? Ou por que que eu fiz isso? Ou fiz aquilo, né? Então, primeira coisa, José lidou com a sua própria culpa. Quando a gente lida com a própria culpa, professor, a gente aprende que nós somos seres frágeis, fracos e mortais. Então, quando José foi tratar com seus irmãos, ele partiu dessa primícia, né? Que os irmãos também eram frágeis, fracos e mortais, tanto quanto ele, né? Então, ele não se colocou numa atitude de superior em relação aos irmãos. Ele se colocou numa percepção de que ele, como um ser humano, poderia ter, quem sabe até ele, em outro momento, teria vendido um dos irmãos, enfim, né? Quer dizer, ele acaba se colocando no lugar do outro, né? E ele percebe, né, como nós já falamos, em tudo isso, uma ação de Deus. Isso. Eu peguei aqui um outro exemplo também, que envolve a questão do outro é o culpado, que é bastante conhecido aqui. É o caso de Davi, né? Nós sabemos que Davi, ele foi ungido por Deus, mas ele não assumiu o trono imediatamente, né? Ele passa por um período de forte perseguição, Sim, ele sim. tem que fugir, que o rei Saul quer matá-lo, Sim, né? sim. E ele viveu um bom tempo ali no deserto da Judéia em condições muito precárias, né? Certo. Mas no meio dessas perseguições aconteceu algo interessante, né? Eu vou ler aqui o texto, então, que é onde ele se encontra com Saul, né? O perseguidor. Sim, sim. Esse texto está lá em Samuel, capítulo 26, dos versículos 7 a 10. Diz assim: Davi e Abissai era um parceiro dele ali, né? Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava deitado, dormindo, com sua lança fincada no chão, perto da cabeça. Então, veja, aquele que perseguia Davi, agora a situação está aqui o prato cheio para Davi. Quer dizer, ele está dormindo, é só pegar a lança que está do lado dele e espetar na cabeça dele ali, tá? Aí continua assim: Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abner era o general, né? Era o comandante. Então, está todo mundo dormindo, quer dizer, onde é que está a guarda aqui, né? E o rei Saul. Aí continua assim: Abissai disse a Davi. Aqui é bacana, essas palavras de Abissai a Davi são palavras bonitas. Olha só o que o Abissai diz para Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Quer dizer, essa é um texto que está dentro do contexto. Olha aí, né? Mas você está aí, Deus te deu de mão beijada. Ó. Aleluia. Aleluia, né? Crava a lança do menino. Trava a lança nele, né? Aí ele diz assim ainda, Abissai: deixe-me agora cravar a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. Aí ele fala: deixa eu fazer isso, né? Me dá honra, né? Davi, contudo, disse: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor. O Senhor mesmo matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou irá para a batalha e perecerá. Aqui eu vejo, pastor, quando se fala Davi, um homem segundo o coração de Deus, é exatamente o que está aqui. Quer dizer, Davi era um homem que caminhava de acordo com a vontade de Deus. Sim. Apesar das palavras bonitas que foi dita ali pelo seu servo, né? Apesar do contexto todo favorável, aqui é uma situação estranha, quer dizer, deixar o rei, quer dizer, está o rei dormindo, está o general, quem que está cuidando desse acampamento, afinal de contas, né? Esse exército aí. Onde está isso aqui, né? E aí tudo isso contribui para você, pelo raciocínio lógico, falar: não, é Deus que está trabalhando aqui. Não, o instinto vamos cravar a lança. O instinto é cravar a lança, exatamente. Não teve assim,
Mas Davi não foi pelo instinto. Opa, uma das coisas aí que a gente pode ver que é a culpa boa, né? Davi falou assim, não, eu não vou levantar. Deus escolheu ele, então que Deus é que vai tratar. Deixar a justiça com Deus. Esse é o Deixa exemplo. com Deus. Deixa com Deus. Né? Uhum. Então, eu vejo assim, nós temos a tendência, quando encontramos o outro é o culpado, querermos fazer a justiça com as próprias mãos. Né? Mas lá em Tiago fala que a justiça do homem, né, não traz a justiça de Deus em relação àquela questão. Porque tem um autor, professor, a gente já comentou sobre isso em alguns estudos, que é assim, Deus, ele é o único ser que ele produz ou exerce justiça sem cometer uma outra injustiça. Porque se Davi tentasse fazer a justiça por ele mesmo, ele estaria cometendo uma injustiça e estaria contra um princípio do Senhor, porque Deus colocou Saul. Quem colocou Saul lá foi Deus. Se Saul está sendo mal, está sendo ruim, então ele vai se acertar com Deus. E até Davi, ele usa aqui, né, no texto que o senhor colocou, ele fala assim, ó, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Davi está dizendo assim, eu não sei o que vai acontecer, mas ele não vai morrer pelas minhas mãos. Isso. Vou deixar com Deus. E é interessante que a terceira das três hipóteses que ele levantou, o que aconteceu? Irá para a batalha e perecerá. Isso. Ele dá três hipóteses aqui, mas no sentido assim, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas eu entrego para Deus. Ele está me perseguindo, ele tem inveja de mim, tem ciúmes, enfim. Davi poderia ter dito assim, ó, eu não fiz nada para ele, né? Eu sou puro ou justo, enfim, né, tal. Eu não merecia isso, né? Então Abissai, crava a lança. Mas ele não agiu assim, né? Quando a gente olha novamente aqui, a mão de Deus trabalhando, eu vejo assim, vamos imaginar que Deus tivesse lá, Samuel tivesse ungido lá, ele era um menino ainda, certo. Deus lá providenciaria uma morte, passou ter um infarto, lá ele já assumiria bem jovenzinho. Quer dizer, seria um Davi, mas quer dizer, um indivíduo que passa cerca de 10 anos no deserto, né, comendo poeira, corre para lá, corre para cá. Quer dizer, isso foi uma escola, com certeza, que depois incorporou ao rei. Quer dizer, é um probatório, digamos assim. Davi passou por... Então, é Deus, ele está trabalhando. Quer dizer, Saul está perseguindo, mas tudo está nas mãos de Deus. E aquilo vai ajudar a amadurecer a pessoa de Davi. Certo. E aí a gente percebe, então, que Davi, né, a gente usou isso em relação a Abraão, né? Que Abraão não nasceu pai da fé, mas ele se tornou. E aqui nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. Davi, ele não nasceu sendo um homem segundo o coração de Deus, mas por obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus, ele se tornou este homem. Então isso é possível para nós também. Então eu quero enfatizar isso, né? Que a vida cristã, ela proporciona isso para nós. De nós lidarmos com a nossa culpa, lidarmos com a culpa do outro, entender o agir e o reagir de Deus em todas as situações, deixar, né, a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, então o Senhor está aqui em tuas mãos, olha, como o rei Ezequias, né, leva a carta lá diante do altar, olha o que eles escreveram aqui, olha a situação que eles estão tentando fazer, então eu coloco diante de Deus, né? E finalmente aqui, pastor, nós vamos agora para um episódio onde a pessoa é culpada mesmo, hein? Sim. Que é o episódio da mulher adúltera que nós temos lá no Novo Testamento. Sim. Bom, aqui todos conhecem o contexto, diz que a mulher foi apanhada em flagrante adultério, ou seja, pegaram ela lá no momento do adultério. Né? E a justiça na época era muito clara em relação a isso, aplicar a lei dos homens, digamos assim, a lei judaica, né? A lei era apedrejamento, né? Se bem que eu vejo assim, pastor, a coisa que já começa errada no próprio título aqui, quer dizer, se houve um adultério, o adultério é feito a dois. E aqui e onde que está o cara? Será que ele correu na hora do flagrante? Quer dizer, então já começa aqui com uma injustiça, quer dizer, onde que está o autor? O coautor. O coautor aqui, o coautor. Mas a gente vê aqui também o espírito corporativista masculino aqui, ninguém fala nada. Não. Quem é o cara? Não, a mulher, ela não tinha direito nenhum, né? Infelizmente, ainda hoje tem alguns preconceitos em relação à mulher. E já desde a Bíblia nós vemos assim que Jesus veio para quebrar esses preconceitos, né? Veja assim também, pastor, vendo esse contexto, na verdade tudo era uma armação. Eles não estavam muito preocupados se a mulher ia morrer ou não. Eles sabiam que Jesus
ia ser colocado de uma situação entre aplicar a lei e a forma como eles atuavam. Já instintivamente fala, Jesus não vai deixar a gente apedrejar a mulher, mas ele vai ter que, para fazer, vai ter que quebrar a lei. Vamos ver como é que ele sai dessa. Então eu vejo que aquele episódio foi mais uma armação. Então, professor, até tem assim, o livro do Augusto Cury, que é sobre a análise e inteligência de Cristo. E quando eu gosto da abordagem que ele faz ali do texto, no sentido assim, realmente foi uma armação, né? Porque assim, então o Augusto Cury coloca assim, por exemplo, se Jesus falasse assim, olha, vamos então apedrejar a mulher. Aplicar a lei. Vamos aplicar a lei. Então, nesse sentido, a armação seria assim, olha, vocês estão vendo, ele não é tão amoroso assim. Olha, ele é igual a nós. Qualquer solução ele não é diferente de nós. Né? Por outro lado, se Jesus falasse, não perdoe e tal. Olha, tá vendo, gente? Ele é contra a lei, ele é contra Deus. Vamos apedrejá-lo agora, né? Porque ele está admitindo... Apedreja os dois já. A blasfêmia, enfim, né? Só que, então, eu acho interessante quando o Augusto Cury fala assim que... Então, Jesus aponta uma terceira alternativa. Eles tinham pensado em duas alternativas. A ou B, e Jesus traz uma C. Né? Ou seja, seria dentro do que nós estamos comentando aqui, né? Eles vieram com aquele instinto, né? Vamos pegar que Jesus... é o nosso instinto de pegar a pedra. Vamos ser sinceros, esse é o nosso instinto ali. Nós somos assim. A culpa é sua. A culpa é sua. Então, a ideia aqui... Então, Jesus falou assim, opa, vamos refletir. Isso. Entendeu? Ela tem culpa? Quem não tem culpa? Então, Jesus não está diminuindo a culpa dela, mas ele está dizendo assim, ela tem culpa, mas nós também temos culpa. Então, vamos analisar. Então, é aquele lado de ver a pessoa como um ser humano cheio, com erros, falhas e fraquezas, como todos nós. Né? Esse texto diz assim que Jesus escrevia na areia. Imagina, eu estou com a pedra assim, está Jesus lá. Né? Ele escreveu assim, o Roberto... Opa, peraí. Eu acho que é melhor... Tem uma revelação aí. Porque ele escreveu alguma coisa ali que também não é muito boa. Então, eu vejo assim que, ao escrever na areia, eu suspeito que alguma coisa começaram a ver o que está sendo escrito na areia ali. Né? E eu acho que a principal lição que me fica desse texto aqui é que ninguém... né, tem moral, assim, um estado de impecaminosidade, de pureza, para jogar pedra em ninguém. Nós não temos, todos nós, há situações que nos revoltam. Né? Sim. O outro realmente tem muita culpa. Mas, assim, na essência, só Jesus tem a moral. Né? Não é porque ele é poderoso, mas ele tem uma vida... é uma história que lhe dá o direito de ele tinha o direito, Jesus teria o direito de condenar. Certo. Mas ele faz a opção, né, de mostrar que vocês não podem julgar, que vocês também fizeram coisa errada. Tanto é que eles abaixam a cabeça, jogam as pedrinhas e vão embora. Quer dizer, Jesus colocou ali, vocês também têm erros na vida de vocês. Então, quando a gente percebe aqui que Jesus ele não reagiu às provocações, ele agiu. É sempre assim, reações e ações. Né? Tanto tem uma história, tem o Whitefield, que era o companheiro de Wesley lá, né? George Whitefield. Nas pregações, enfim. Então, tem uma história que eu acho interessante, que ele estava andando com um dos discípulos dele lá e tal, e passou uma pessoa que estava indo para ser enforcado, né? Passou lá o pelotão lá de guardas, lá, levando a pessoa para ser enforcado e tal. E o pessoal lá, né, enforca mesmo e tal, né? E aí, então, esse discípulo lá, esse jovem, pergunta para o Whitefield e diz assim, esse cara deve ser muito ruim, né, Whitefield, né, tal. Ou seja, o menino queria dizer, nós não somos tão ruins assim, né, nós somos um pouquinho melhor e tal. Mas a frase que o Whitefield traz, que nos chama a atenção, e o Whitefield diz assim, se não fosse a graça de Deus na minha vida, quem sabe seria Whitefield indo ali para ser enforcado. Então, o que nós precisamos entender, quando nós lidamos com a culpa do outro, a nossa própria culpa mesmo, ou seja, é a partir dos olhos da graça. Como o senhor falou, né, no nosso estudo passado lá, né, a graça, né, tem a culpa, mas tem a graça, né, de Deus. E a graça de Deus não é que ela faz vista grossa, que ela... Jesus não disse para essa mulher, olha,
não, tudo bem, o que você fez é normal, todo mundo faz, fica tranquila. Não. Jesus falou para ela, vai, não peques mais. Ou seja, Jesus trata com a culpa dela e Jesus trata com a culpa também dos fariseus, né? O senhor chamou a atenção para um ponto importante. Mesmo pessoas que não estão envolvidas com a fé cristã, se você perguntar dessa passagem, ela é tão, está nos filmes. Sim. Todo mundo conhece essa passagem que Jesus livrou a mulher. Uhum. Mas acho que de toda essa passagem, o senhor citou aqui agora exatamente aquilo que eu considero a parte menos conhecida ou menos enfatizada, que é exatamente as últimas palavras de Jesus. Vá e não peques mais. Parece pouca coisa, mas não é. Quem Sim. sabe ela tinha um grande amor da vida dela, era um homem casado, mas ela era Sim. apaixonada por ele. Ou quem sabe era o ganha-pão dela, né? Ela tinha uma vida confortável porque ela se prostituía. Não sabemos exatamente, né, o que levou ela a cometer. Como é que chama a mulher adulta? Parece que já não era um caso único. Quem sabe? Eu acho que boa parte que estava com a pedra na mão já deveria também ter se envolvido Sim, com ela, é possível, é. né? Mas, enfim, a gente percebe aqui também que Jesus faz um pedido para ela que não é pouca coisa, ela vai ter que mudar a vida dela. Esse vai, não peques mais, isso vale para nós também, quer dizer, né? Nós temos um Deus perdoador, que começa lá com Adão e Eva, que fala com Caim, que fala através dos profetas, sempre apontando para nós, olha, esqueça a culpa, né? Eu quero te dar o perdão. Né? Toma posse da minha graça. Né? Mas nós temos que entender também que, da nossa parte, existe o quê? Existe um compromisso Certo. de mudança de vida. Com Não que certeza. aquela mãe nunca mais tenha pecado, não, ela vai cometer os deslizes. Né? Mas ela tem que trabalhar, mudar a vida dela. Então, eu acho que quando nós também somos pegos na culpa, né, e que Deus perdoa o nosso pecado, deve existir dentro de nós o que? Uma disposição, que não é só o nosso esforço pessoal, nós precisamos aí de uma parceria. Sim, Porque da só graça, uma vida, né? né? A graça, uma vida na presença de Deus, com oração, né? Sim, O Espírito Santo falando em nossos corações todos os certo. dias. Aí você vai se aproximar do modelo perfeito que é Jesus. Né? Então eu vejo que é muito importante também, né, nós entendermos que a posse do perdão, né, ela está muito ligada àquela disposição de não pecar mais. Sim, sim. E aí, então, ou seja, Jesus está se colocando, né, para ajudá-la nessa caminhada. E ele nos ajuda, né, na nossa caminhada também, para nós não entrarmos nessa questão de culparmos somente os outros, mas entendermos que a culpa ela faz parte da humanidade, né, porque o ser humano, como eu falei, tem a culpa boa, que é tipo de um sensor. Então, eu não vou, tem certos padrões na igreja, então eu não vou fazer aquilo porque agora eu estou aqui na igreja, eu tenho umas regras no trabalho também, eu vou procurar seguir aquelas regras, enfim, a culpa como talvez um sensor ali, né, que nos ajuda. Nós não podemos entrar naquela culpa doentia que pode até nos fazer nos tornar psicopatas insensíveis, né, com mente cauterizada, né? Pastor, já que falamos aqui domingo passado, nesse domingo de culpa, eu vou terminar aqui fazendo uma acusação a todos, tá? Uma acusação de culpa. Está em Romanos 3:23. 3:26. Romanos 3:23 diz assim: porque todos é todos, é eu, você e quem está nos No assistindo grego, aqui. todos é todos. Todos, exatamente. São 7, aqui é 7 bilhões e um pouquinho aí, né? Aham. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui há uma acusação para todos nós. A sorte nossa é que Paulo aqui continuou vivo, porque se a Bíblia acabasse aqui, pastor, nós estaríamos realmente numa situação ruim, né? Mas o 24 diz assim agora: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, você pecou? Pecou. Você é culpado? É culpado. Mas lembre-se, né? Somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é o que nos alegra nesta manhã. Com certeza, né, professor? Porque, assim, se nós não lidarmos com o sentimento de culpa, o nosso, lidar também em relação à culpa do outro, né? Tem um autor que ele fala assim que pode surgir em nós o ressentimento. E eu achei interessante, né, que esse autor ele coloca uma ideia assim, do que seria o ressentimento, né? Uma ilustração do ressentimento, né? Ele fala assim, é a mesma coisa, talvez para alguns vai ser difícil entender, né? Porque hoje é tudo urbanizado, a maioria asfaltado, as ruas, né? Mas ele fala assim, imagine você estar numa estrada de sítio e você atolou o carro na lama, né? E ele fala assim, quanto mais você acelera, mais você afunda, né?
Eu já passei por isso, e é comprovado. Ele diz: o ressentimento é assim. Quanto mais você acelera, quanto mais você toca, mais você afunda, né? Então, por isso nós precisamos da graça de Deus, né? E para encerrarmos, né? Eu achei interessante uma historinha que o autor fala assim: conte até 10 e você adormece o instinto Amém. e desperta a intuição, Amém. né? Conte 20, aí você sossega a reação e vai motivar a decisão. Amém. Tá? Então, aí até ele fala assim, né? Conta uma pequena historinha que ele fala assim, né? Que uma pessoa estava na savana, lá sozinho, desarmado, e de repente vem um leão correndo em direção a ele, né? Aí ele fala assim: o que eu faço, né? Começa a contar, né? Vou contar 1, eu conto até 10 ou não, né? Aí a resposta foi assim: faça o que você quiser, né? Porque vai ser o seu último ato mesmo, né? Ou seja, antes de ir para a savana, antes de se encontrar com o leão, nós temos que pensar, refletir. Por isso nós precisamos de uma mente renovada, e com a mente renovada, professor, nós vamos aprender a lidar com a questão da culpa, quer seja minha, quer seja do outro. Eu vejo que Deus, né, ele se viu diante de um dilema, porque eles todos pecaram. Né? Todos pecaram, aí Deus diz: mas eu sou justo, tenho que condenar. Mas Deus é amor. Sim. Então ele fica num dilema. Ou eu condeno, né? Eu não quero condenar, né? Mas eles fizeram algo errado. Então, esse dilema é resolvido com Cristo, né? Quer dizer, o sangue Sim. derramado de Cristo na cruz é algo que vai cobrir a parte nossa na culpa. Então, nós temos que tomar posse dessa Sim. grande bênção, que é o sangue de Jesus Com derramado na certeza. cruz, que limpa, purifica-nos de todo o pecado. Do pecado, da culpa e da acusação. Porque se todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, em Cristo Jesus, essa glória, que é a presença de Deus, é restituída na cruz. Amém.